Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos. É, Nós somos do PAT de Engenharia Química, tem algumas pessoas aqui que não são da UFC, e nós fazemos um trabalho de pesquisa, ensino e extensão. Nós temos alguns projetos, e um deles é o PADRIM, que é o Programa de Acompanhamento ao Discente Recém-Ingresso. E nesse período de quarentena, nós tentamos adaptar um formato online. Nisso, a gente tentou lançar uma série de desafios, onde os novos alunos de engenharia pudessem propor um projeto de engenharia em que a gente solucionasse o problema do coronavírus. Então, nós tivemos alguns alunos inscritos, contamos com a ajuda do professor André desde o início, e para encerrar esse momento, nós quisemos trazer uma palestra sobre inovação, que foi um assunto muito abordado desde o início. O Wilker aqui disse que não está ouvindo. Todos os outros estão? Por favor, alguém pode tentar ajudar ele no chat, enquanto eu vou prosseguindo aqui com a apresentação? Então, nisso, a gente falou muito sobre inovação desde o início, sempre contando com a ajuda do professor André, e chegamos ao final, no nosso encerramento, a gente queria trazer uma palestra falando sobre inovação. Contamos com ele mais uma vez, chamamos ele para a palestra, e ele decidiu falar sobre inovação em biotecnologia, assunto que eu acho que muitos estudantes de engenharia química gostam e achamos muito pertinente para trazer para esse encerramento. Mas a gente achou que era um tema tão interessante que não era legal a gente restringir aos alunos do PADRIM, aos alunos do Desafio da Quarentena, que foi o nosso jeito que nós chamamos nesse período de isolamento, que as atividades eram virtuais. Então, nós abrimos a participação para todos, mas gostaríamos de agradecer principalmente aos alunos que participaram com a gente até aqui do desafio, que foi a Marília, o Isaac, a Pamela, o Yuri, a Bianca, a Sara e o Vinícius, que foram os que chegaram até o final. Tivemos alguns outros inscritos, mas esses foram os que chegaram até aqui. Agradecemos a todos, mas principalmente a eles que entregaram o projeto final. E agradecer também a participação do professor André, que não só pela palestra de hoje, mas também pelo apoio desde o início. Então, nós vamos passar agora a palavra para ele e dar início à nossa palestra. Olá, pessoal. Vocês me escutam bem? Vocês deem um sinalzinho que vocês me escutam bem aí. Por favor. Ótimo. Gabi, se você puder compartilhar a tela, aí a gente pode conversar isso. Pode colocar na apresentação. Pronto. Ótimo, pessoal. Vocês conseguem ver a apresentação, não é isso? Todo mundo consegue ver. Espero que sim. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria inicialmente dizer da minha alegria, né, encontrar vocês hoje. Hoje eu recebo vocês aqui na minha casa. E vocês aí da casa de vocês. Nós estamos vivendo um momento que é muito difícil, o mundo está vivendo um momento muito complicado e, ao mesmo tempo, desafiador. Eu quero falar um pouco sobre isso. E, antes de falar de inovação, eu vou falar um pouco, né, sobre esse tema tão delicado nos dias de hoje. Quero, antes de começar a falar do tema para vocês, eu queria agradecer a cada um dos organizadores desse evento. E eu me preparei muito para agradecer a vocês, porque só vocês para transformar essa minha quarentena de uma forma mais amena, mais alegre, que é encontrar vocês mesmo que de longe. E aí ter recebido o convite de vocês, para mim foi muito especial, foi muito, muito importante. E eu já falei no Instagram, e eu vou repetir agora, eu espero não desapontar vocês. Vamos lá, a tela está compartilhada e eu queria falar um pouco... Pode passar, Gabi, pode passar. Eu queria falar um pouco para vocês, nessa apresentação, eu queria comentar entre 30 e 40 minutos, vamos ver se eu consigo falar pouco hoje, da biotecnologia como uma das esperanças nesse mundo que está numa quarentena tão louca, né? E, para mim, o que eu quero falar, na verdade, é sobre... Pode voltar. Sobre a contribuição... Professor, só vou desligar meu microfone, porque aí eu já volto para a apresentação. Ok. Eu queria falar um pouco sobre
sobre alguns aspectos da nossa contribuição nessa pandemia, né? O que a gente pode contribuir não só nessa pandemia, mas em eventos históricos que nós vamos ver pela frente aí, que nós vamos viver. Nós somos jovens e nós vamos viver o suficiente, espero, Deus permita, que a gente possa superar esse evento e outros que possam ir pela frente. Aos que não me conhecem, não sei se tem muitos aqui que não me conhecem, eu me chamo André Casimiro, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química e na Universidade Federal do Ceará, e aqui na UFC eu faço parte de um grupo de pesquisa. Pode passar, Gabi. Isso, eu faço parte de um grupo de pesquisa, o GPB, o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Processos Biotecnológicos, que desde a sua fundação vem se dedicando à pesquisa na área de bioprocessos. Desse grupo fazem parte a professora Maria Valderez Ponte Rocha, que está conosco nessa chamada de vídeo, a professora Luciana Gonçalves, que agora está no ano sabático, no estágio de pós-doutoramento no Colorado, nos Estados Unidos. E cada um de nós nesse grupo, pode passar, Gabi, cada um de nós nesse grupo trabalha com uma linha da biotecnologia, mas, no geral, nós temos trabalhado sempre em conjunto em áreas como enzimologia aplicada, biocatálise, cultivos microbianos, produtos de processos microbianos, agregação de valor a resíduos da biomassa, biorefino. Então, nós temos trabalhado nessa linha de trabalho. Então, vou tentar puxar um pouco a conversa para esse nosso lado, porque, de fato, eu me sentiria mais à vontade. Vou tentar usar um pouco da minha experiência antiga e tentar conversar com vocês daquilo que me deixa um pouco mais à vontade sobre biotecnologia, sobre aquilo que eu gosto de falar. Como eu falei antes, nós estamos vivendo tempos difíceis, desde que nós recebemos as informações do Covid. Pode passar, Gabi. Covid-19, essa palavra tem nos assustado. Eu desliguei a televisão por um bom tempo, porque eu não quero ouvir Covid-19 tão cedo. Pode passar. E muitos de nós não tinham noção como essas duas palavrinhas, epidemia e pandemia, eram tão pesadas. A gente não tinha vivido a experiência de uma pandemia. Muitos de nós, na nossa juventude, não tinham vivido uma experiência tão pesada como a gente tem vivido agora. O isolamento, né? E eu quero iniciar dizendo que tudo isso é uma história muito antiga. É assustador, pode passar, Gabi, é assustador quando a gente fala que existem esperanças, e as esperanças residem numa terapêutica, numa medicação, né, num fármaco que venha a ser efetivo contra o coronavírus ou contra qualquer afecção viral. Então, quando a gente pensa que existe um funil, né, para chegar até um composto que tenha efetividade, a gente fica um pouco assustado, né? A gente tem visto aí muita coisa sobre a hidroxicloroquina, sobre novos medicamentos, e a gente se assusta um pouco com esse problema. Pode passar, Gabi. Pode passar. Então, eu queria dizer para vocês, antes, pode voltar. É uma história antiga. Essa é uma história antiga e não é de hoje que nós enfrentamos pandemias, epidemias. Então, eu vou começar um pouquinho sobre a história de tudo isso. Pode passar, Gabi. Primeira coisa que é importante, essa imagem é a imagem de Florença, feita em 1630, retratando o primeiro foco histórico que eu vou falar para vocês, que é sobre a peste negra. Pode passar. Então, para ter uma ideia, a peste negra entre 1347 e 1351, para ter uma ideia de quanto ela foi devastadora, metade da Europa foi dizimada, né? Isso equivale a aproximadamente 200 milhões de mortos. A bactéria causadora, pode passar, Gabi, a bactéria causadora, a Yersinia pestis, ela teve como origem a China ou a Ásia Central, e aí tendo como base a Rota da Seda, e viajou alojada nos intestinos de pulgas que parasitavam os ratos, né, que eram animais uma praga de animais muito comum naquela época, né, questões sanitárias. Entre 1889 aos
dias atuais, pode passar, Gabi, a gente enfrentou, nós vivenciamos o aparecimento sequencial de diversos grupos de influenza, né? A gripe russa, por exemplo, como a gente pode destacar alguns dessas influenças, eu vou destacar algumas delas. A gripe russa, por exemplo, do subtipo vírus H2N2, que matou 1,5 milhão de pessoas entre 1889 e 1890. Na verdade, até chegar ao começo do século, né? Este foi o primeiro surto com registros históricos e começou no Uzbequistão, se espalhou com grande rapidez, né? Em 3 meses já passava pela Europa, Ásia, África, América e causava crises, como essa que nós estamos vendo agora, e, sobretudo, com relação a afecções associadas, como pneumonia, né? E foi devastador, né? O número foi devastador. E a gripe espanhola, pode passar, Gabi. A gripe espanhola, a influenza espanhola, H1N1, tão famosa, né? Matou quase 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. Acredita-se que ela surgiu nos Estados Unidos. Relatos dão conta que pessoas que acordavam com boa saúde morriam no final do dia, né? É assustador. E a gripe espanhola instaurou no Brasil um verdadeiro terror, né? Pode passar, Gabi. Acabou matando, inclusive, o presidente da República, eleito Rodrigues Alves. Paralisou o comércio, as escolas, né? Segundo historiadores, essa foi a maior pandemia do século XX, né? Para que se tenha uma ideia, o jornal A Gazeta de Notícias estampava notícias sobre a grande epidemia na edição de 15 de novembro. Essa edição que vocês estão vendo aí, de 15 de novembro de 1918. E trazia como capa, se vocês olharem, ó, o Rio é um vasto hospital. Qualquer semelhança é mera coincidência. Enquanto a gripe espanhola avançava sobre os moradores de São Paulo, em outubro de 1918, o Serviço Sanitário, no cantinho aí vocês podem ver, os conselhos publicados pelo Serviço Sanitário do Estado, com recomendações para instruir a população como se prevenir, assim como vem sendo recomendado para lidar com o Covid nos dias de hoje. O objetivo era simplesmente impedir a disseminação dessa doença. Os médicos descrevem, normalmente na história, que a gripe espanhola foi um dos maiores holocaustos médicos da história, né? Então, após o ápice da doença, no final de 1918, novos casos caíram abruptamente e uma das explicações para esse rápido declínio seria a possibilidade que esse vírus teve de sofrer uma modificação genética, uma mutação, e tornou-se mais fraco. Outra, que é um pouco mais explorada pela história, é que os médicos passaram a ter mais eficiência nos tratamentos, né? Passaram a ter mais rapidez para tratar a gripe espanhola. Ao mesmo tempo em que eu falo da devastação desses eventos, é importante mencionar também o trabalho que foi feito para mitigá-los ou erradicá-los. E aí eu vou falar de alguns trabalhos, muitas vezes relacionados à microbiologia e à biotecnologia, para a gente se animar um pouco mais, né? Já que a gente está vivendo um momento tão doloroso. Pode passar, Gabi. Bom, eu começo falando do trabalho de Louis Pasteur. Quem já estudou microbiologia, quem já estudou biologia, sabe quem foi Louis Pasteur. O que muita gente não sabe é que Louis Pasteur ele foi o pioneiro, né, a investigar os micro-organismos como agentes patógenos, e terminando por ser também o pioneiro no uso de vacinas, né? No uso de vacinas, em especial antirrábica, que utilizou com sucesso para tratar esse garoto de 9 anos aí que está retratado nesse slide, garoto de 9 anos que havia sido mordido por um cão infectado por raiva. Pasteur utilizou-se de injeções diárias de mais ou menos por 13 dias seguidos, né? E com o vírus atenuado, né? Ele, então, foi o pioneiro do uso de vacinas. Na prática, e a grosso modo, pode passar, Gabi. Pode passar o slide. Na prática, e a grosso modo, uma vacina, na verdade, é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida, né, ativa, a uma doença particular, né? E vacina, na verdade, tipicamente contém um agente que se assemelha ao causador da doença e é muitas vezes feita com formas enfraquecidas ou mortas daquele agente, né, ou das suas toxinas,
né? O agente estimula o sistema imunológico do corpo e a reconhecer a ameaça, né? Distribuiu e a manter um registro para que o sistema imunológico possa mais facilmente reconhecer, né, e destruir qualquer um dessas afecções que venham mais à frente, né, a complicar, né? Mais à frente, aconteça o contágio, o organismo já teria a memória do reconhecimento. No Brasil, essas ideias sanitárias de Pasteur, pode passar, Gabi, as ideias de Pasteur, elas foram difundidas através de Oswaldo Cruz, né? O sanitarista Oswaldo Cruz, na verdade, mudou a saúde pública do Brasil. Isso é importante que se diga. Desde os anos de 1900, a saúde pública no Brasil ela enfrentava problemas sanitários severos, né? Oswaldo Cruz se especializou lá no Instituto Pasteur, na França, né, em Paris, e na época reunia grandes nomes da ciência, e lá foi onde ele aprendeu os métodos sanitários mais modernos que a época apresentava, que existiam na época. E ao voltar da Europa, Oswaldo Cruz encontrou no Brasil esse problema sanitário. Para vocês terem uma ideia, o Porto de Santos estava assolado pela epidemia antiga de peste bubônica, né? E logo ele se engajou no combate a essa doença. Então, a peste que vinha nos navios chegou ao Brasil através do Porto de Santos. Bom, em 1904, Oswaldo Cruz enfrentou um dos seus maiores desafios na história como sanitarista, que foi a grande incidência de surto de varíola. Então, o médico tentou promover uma vacinação em massa da população. Os profissionais entravam na casa das pessoas, né, e vacinavam quem estivesse por lá. Mas dessa forma causou muita indignação nas pessoas, né, na população, e o fato ficou conhecido como a revolta da vacina. Pode passar, Gabi. Aí uma ilustração da revolta da vacina, né? O povo não queria ser vacinado por uma série de teorias, inclusive, de que a vacina iria matar as pessoas porque continham agentes patógenos, né? Essa revolta foi muito conhecida no livro de história. Pode passar, Gabi. Essa é a ilustração da época. No Ceará, especificamente, é preciso que se destaque o papel de Rodolfo Marcos Teófilo, né? A partir de 1900, até o final de sua vida, nos anos 30, Rodolfo Teófilo ele empreendeu uma batalha muito pessoal contra a varíola, lutando contra, inclusive, o medo da vacina, sem muito recurso, né? Em tempo de seca, de fome, da migração em massa, né? Do êxodo da migração em massa e das péssimas condições de higiene que nós vivíamos no Nordeste, né? E se avançarmos no tempo, outras contribuições significativas elas poderão ser contabilizadas, como é o caso do Salvarsan. Pode passar, Gabi. O Salvarsan, uma formulação médica, né, do Dr. Paul Ehrlich, né, que foi um marco da bacteriologia e da farmacologia como terapêutica da sífilis, né? A penicilina, pode passar, Gabi, que foi descoberta em 1927 por Alexander Fleming, isso aí a maior parte de nós já tem noção, mas que foi redescoberta nos anos 40 por Flora e sua equipe. Pode passar, Gabi. Flora e a sua equipe redescobriram a penicilina e aí tornaram possível, né, que fosse produzida em massa a penicilina nos anos 40. E aí, sobre a penicilina, é importante destacar o papel de uma pessoa. Pode passar, Gabi? O papel de Margaret Rousseau. Era uma engenheira química que desenvolveu o processo industrial que permitiu a produção em larga escala da penicilina nos anos 40. Né? E em 1944, chegou ao mercado, possibilitando que os feridos da guerra tivessem uma chance de curar-se das afecções microbianas. Bom, no começo dos anos 80, pode passar, Gabi. O começo dos anos 80, na verdade, traz uma esperança ainda maior para a gente, quando a gente fala do importante passo que foi atingido pelo homem com a possibilidade de expressar gene humano em bactérias. A utilização da tecnologia do DNA recombinante, né? E a replicação também do DNA em levedura. Eu estou tendo um retorno meu aqui. Beleza.
Na verdade, isso mudou a forma de pensar os produtos de base biotecnológica, né? Basta ver o impacto causado por isso nas manchetes de revista. Passa aí, Gabi. Em especial essas duas revistas. Olha só que interessante. A gente tem, nos anos 80, a revista Time mostrando o impacto da Genetec, que foi uma empresa que produziu a primeira formulação biotech de insulina, né, humana, a Humulin. E o futuro da medicina que nós hoje vivemos, a medicina, a biomedicina, associada à biotecnologia, né? Então, isso aí era o prenúncio naquela época do que nós poderíamos extrair da biotecnologia. Pode passar, Gabi. E hoje, com tudo que nós estamos vivendo, onde é que moram os desafios, né, pessoal? A gente precisa falar de desafios. Pode passar, Gabi. O Fórum Econômico Mundial listou, nesse gráfico, ele é muito interessante, porque ele listou para 2020 alguns aspectos que merecem muito cuidado, né? No eixo X, nós temos a probabilidade de ocorrência de um evento e no eixo Y a gente tem a probabilidade, o impacto desse evento, né? Percebam que o item de doenças infecciosas, passa aí, Gabi. O item de doenças infecciosas que foi marcado aí é um dos pontos de alto impacto, né? Mas está num evento de baixa probabilidade. E percebam que junto com esse, pode passar, Gabi, agora nós vivenciamos e enfrentamos um outro número de eventos, né? E em primeira estimativa, se vocês virem aí os eventos de risco, se vocês observarem, foram afetados pela propagação de uma doença infecciosa, como é o caso do Covid, conflitos interestaduais, por exemplo, falha no colapso da governança regional ou global, instabilidade social, falha ou colapso da infraestrutura crítica, por exemplo, do sistema de saúde, que é o que nós estamos vivendo hoje, crise alimentar, crise do Estado, né? E tudo isso associado à crise no sistema financeiro. Enfim, nós estamos vivendo, associado a esse evento, um outro número de eventos, o que faz com que a gente acredite que isso tudo diretamente impactaria em eventos com maior probabilidade, né? E com maior realidade que já foram projetados, né, nesse quadro. Pode passar, Gabi. Veja só, se a gente falar de efeitos climáticos, crise hídrica, que a gente sempre escuta falar, né, desastres ecológicos, né, problemas ambientais causados por esses desastres promovidos pela ação humana, né? Então, todos esses eventos, pode passar, Gabi, eles podem ser causados, consequentemente, depois dessa pandemia. Então, a gente vai ter, né? E é aqui que mora a nossa grande oportunidade. Nós podemos contribuir com aspectos de mitigação dos problemas associados. Por exemplo, a crise hídrica, energética, produção de alimentos. A biotecnologia, pode passar, Gabi. A biotecnologia, ela está na ponta de muitas dessas soluções. E para que se tenha ideia, esses aspectos, né, a exemplo de tudo isso, o mundo pós-pandemia virá com questões sanitárias bem evidentes. Pode passar, Gabi. A biotecnologia, ela tem, dentro das suas 4 grandes vertentes, a biotecnologia agrícola, a biotecnologia marinha, a biotecnologia na área de saúde e a biotecnologia industrial, que é a que eu atuo mais fortemente, ela tem chance de contribuir muito com tudo isso, né? A biotecnologia está pronta para oferecer soluções e a gente precisa também estar preparado para isso. A gente precisa também ter formação para isso aí. Eu vou falar de forma superficial de algumas ideias, algumas oportunidades, né? A pandemia, como eu falei, exemplo de tudo isso, o mundo pós-pandemia, pode passar, Gabi, vai enfrentar questões bem evidentes com relação a aspectos sanitários. Há oportunidades, e aqui eu quero listar algumas, né? Se vocês me permitirem, eu vou falar superficialmente para a gente não ficar se alongando muito, porque são muitas em diversas áreas, e para despertar pontos que vocês podem achar importantes, tá? Ok? Pode passar. Primeira coisa, pode passar, Gabi. Nessas oportunidades que nós temos. A área multidisciplinar de biocatálise, por exemplo, que se encontra em amplo desenvolvimento. Pesquisas realizadas em vários ramos da química, da biologia,
tem como principal objetivo o desenvolvimento de novos catalisadores para uso industrial, novas técnicas de biologia molecular, metodologias de seleção de biocatalisadores e novas abordagens de pesquisa foram desenvolvidas a fim de se obter diversos catalisadores e mais eficientes e específicos, né, para que você possa explorar melhor as biotransformações, utilizar a biodiversidade para as transformações. E aqui eu falo tanto da catálise enzimática quanto dos cultivos microbianos, né, para obtenção de produtos diversos de interesse industrial, dentre eles fármacos, por exemplo. Né? Pode passar, Gabi. Na biotecnologia, nos cultivos microbianos, por exemplo, a gente utiliza a célula como se fosse um grande bioreator, né? Na verdade, de carbono, por exemplo, a gente consegue transformar dentro dessas rotas bioquímicas a formação de compostos aromáticos, por exemplo, polímeros, biopolímeros, né? Biocombustíveis, plataforma integrada para a produção de fármacos e produtos químicos. Isso tudo tem se viabilizado através utilizando a biomassa, né, os recursos da biomassa, para que a gente possa integrar os processos e produzir, através de processo de biorefino, através de uma plataforma de biorefino, integradamente compostos de diferentes categorias. Né? Então, isso aí tem sido viabilizado ao longo dos anos e o conceito de biorefinaria está em alta. Né? É preciso que a gente pense nas soluções, pensando também nessa plataforma. Pode passar, Gabi. Biomateriais e nanotecnologia, né, que é tão falado nos dias de hoje, né, e compreendem uma representativa fração dos produtos que nós utilizamos hoje na área da saúde. Né? Dentre eles, podem ser citados os dispositivos biomédicos, como é o caso de biosensores, tubo de circulação sanguínea, sistemas de hemodiálise, né? Materiais utilizados em implantes, né? Implantáveis, né? Biocompatíveis, como suturas, placas, substitutos ósseos, né? Telas ou malhas, válvulas cardíacas, né? Lentes, dentes, né? Dispositivos para liberação controlada de medicamentos, né? Órgãos artificiais e curativos, né? Dentre outras possibilidades que a gente pode ter com os biomateriais, com a utilização de biomateriais. Né? Sistemas biomédicos, pode passar, Gabi. Sistemas biomédicos e biomiméticos, né? Sistemas biomiméticos que são capazes de imitar estruturas naturais. E aí, aqui ilustramos um dos exemplos, eu trouxe um dos exemplos, que é uma partícula, uma vesícula nanométrica, um lipossoma, né? Uma vesícula constituída por uma bicamada de fosfolipídios, lipídio com a cabeça apolar, né? Com a cabeça polar, né? Que tem afinidade por compostos aquosos, e uma cauda apolar mais longa, vocês podem ver aí, né? Que possuem afinidade por compostos lipídicos. Então, esse mecanismo mimetiza uma célula, se vocês perceberem, né? E podem ser utilizados como carreadores de fármacos, né? A gente chama de carreadores lipossômicos, né? Tem sido muito aceitos clinicamente no tratamento do câncer, por exemplo, na formulação de vacinas, por exemplo. Né? E ele tem uma possibilidade que é mimetizar uma célula. Então, o organismo reconhece como se fosse algo não problemático. Então, a liberação controlada acontece nessa bicamada e o organismo não reconhece como um corpo estranho. Formas farmacêuticas de liberação controlada e modificada, pode passar, Gabi, que são sistemas, né, e especificamente desenvolvidos para possibilitar melhor aproveitamento do fármaco pelo organismo, né, além de promoverem uma otimização do fármaco, também eles evitam flutuações da concentração do fármaco, dos níveis séricos do fármaco, né, que são indesejáveis, né, no caso da sua concentração, e que permitem uma considerável melhoria na biodisponibilidade desse produto no organismo. Né?
Biofármacos, que são medicamentos obtidos a partir da utilização de células geneticamente modificadas. Pode passar, Gabi. Né? Geneticamente modificadas para a produção, por exemplo, de proteínas terapêuticas. Né? Hoje tem se falado muito em proteínas terapêuticas. E com o advento da tecnologia do DNA recombinante, né? E outros avanços que a ciência tem dado na área da biotecnologia, é altamente possível produzir em larga escala compostos de alta complexidade que são importantes para tratamento de diversos tipos de afecções. Né? E aí produção de antitumorais, né? E outras patologias. Né? A exemplo de anticorpos monoclonais terapêuticos, que é a ilustração que nós temos aí, ó. Essa ilustração aí representa um anticorpo, que é essa molécula aí em Y, né? Que se ligam aos alvos com alta afinidade e alta especificidade. Né? Esses anticorpos podem se ligar, por exemplo, aos receptores na superfície celular, desencadeando a sua atividade biológica, ou seja, eles servem também como carreadores altamente específicos para o targeting, para levar um fármaco até o ponto desejado, né, especificamente. Cultivo de células animais e vegetais, pode passar, Gabi? Tem crescido muito, muitos de nós têm ouvido falar aí sobre o cultivo de células, né, animais, que pode ser definido como um conjunto de práticas que permitem a manutenção de células em um sistema vivo, independente de tecidos da sua origem, né, condições controladas. Então, a gente fala de biofármacos produzidos por células, né, e o cultivo de tecidos e de células também para fins terapêuticos. Né? E como é que nós podemos ajudar nisso tudo? Tá. Pode passar, Gabi. Como é que a gente pode se associar à biotecnologia? Como é que a biotech pode ajudar a engenharia química e a engenharia química pode ajudar a biotech? Isso aí é a nossa contribuição realmente de fato. Né? Se, por um lado, a biotecnologia oferece uma infinidade de possibilidades, também oferece um outro grande número de desafios. Né? Sobretudo quando os micro-organismos estão no cerne da produção industrial. Vou falar de micro-organismos porque é um pouco mais próximo à minha vivência. Pode passar, Gabi. Bom, micro-organismos, para quem ainda não tem ideia, eles podem ser encontrados em um ambiente natural, né? Eles podem ser encontrados dispersos na natureza, num ambiente que nós chamamos de ambiente natural, e podem ser encontrados em outro ambiente que nós chamamos de ambiente laboratorial, que é aquele ambiente controlado, em que nós tiramos do ambiente natural, controlamos em ambiente laboratorial para estudar melhor esses micro-organismos. Depois nós temos o ambiente industrial, que é esse aí que nós, engenheiros, fazemos parte. Né? Os engenheiros químicos fazem parte desse meio industrial, então a nossa contribuição está entre o meio laboratório e o meio industrial. É interessante que, quando a gente fala isso, por exemplo, dos cultivos microbianos, os micro-organismos eles apresentam uma grande eficiência biocatalítica, né? De converter, como eu mostrei para vocês aquele quadro antes, eles podem converter carbono em diversas moléculas, fazendo quebras, gerando energia, e essa energia sustentando os processos metabólicos. Depois, com moléculas menorzinhas, com moléculas fruto dessas quebras, eles podem construir blocos maiores, né, que a gente chama de blocos da biossíntese. Então, as células têm essa capacidade de conversão, de essa eficiência biocatalítica. Né? Na verdade, isso é fruto de uma otimização que ocorreu na natureza, né? E uma simplificação muito grande que vem de bilhões e bilhões de anos de evolução. Né? As células microbianas exibem redes de centenas e milhares de conversões bioquímicas. Né? Isso é interessante porque a gente não consegue, no espaço de tempo de uma conversão que uma célula tem, reproduzir tudo isso num laboratório com reações, né, sintéticas. É mais difícil. Né? Então, estas redes elas estão incorporadas a uma notável e eficiente arquitetura
de controle e regulação. Quando a gente fala de controle e regulação, a gente está falando de mecanismos internos que a célula tem para controlar todo esse arcabouço que está por dentro do maquinário celular, né? E é capaz de operar com alta versatilidade, seletividade. Bom, e se a robustez dessas redes ela pode permitir processos de produção com alta eficiência, o desafio que nós temos é organizar esse potencial e direcionar ele à formação de produtos que nós desejamos. Essa é a nossa função. E hoje em dia, os engenheiros químicos, por exemplo, e diversos outros pesquisadores têm enfrentado esse desafio, né, direcionado esforços para compilar estratégias de ponta para modelar, otimizar essa rede metabólica inerente a esses sistemas biológicos, né? Tudo isso visando principalmente o dimensionamento de operações, equipamentos, processos que sejam economicamente viáveis. Quando eu falo economicamente viáveis, é porque a gente não pode esquecer que a gente está pensando no mercado que vai absorver esses produtos que são formados por esses cultivos, né? E aqui é que o engenheiro químico entra fortemente. É aqui nosso papel mais forte, né? Então, todo o arcabouço de conhecimento técnico que nos servirá, né, para tornar possível a transposição de escalas, desde o laboratório até a indústria, né? Além dos processos de separação, obviamente, né? Separação e purificação. Pode passar, Gabi. É interessante que nós temos, dentro dos processos industriais, sejam eles quais forem, a gente tem que pensar que a escala laboratorial, como eu falei antes, a gente saiu da escala da natureza, né, onde o organismo está efetivamente adaptado, nós mimetizamos as condições da natureza para preservá-lo em meio laboratorial, fora das suas condições naturais, seu habitat natural, e depois nós temos que sair para uma etapa semi-industrial, né, uma etapa menor, e uma etapa muito maior, que é a etapa industrial. Então, isso a gente chama de scale-up. Né? Da indústria, a gente chama isso de ampliação de escalas, né? Transposição de escalas. Pode passar, Gabi. Existem etapas nesse caminho de transposição de escalas. Certo? Existem etapas nessa transposição de escalas que são interessantes, que são possíveis de serem observadas quando a gente... Aqui está o curso de engenharia química inteiro, né? Primeira coisa, a gente tem que abstrair o modelo. Segunda coisa, a gente tem que fazer toda a modularização e aí a gente tem que entender como é que o nosso modelo que equipamentos eu vou utilizar, né, para reproduzir esse modelo que eu tenho aqui do cultivo, por exemplo, de células, vamos falar assim. Posteriormente, a gente vai passar para uma outra etapa de predição, né, de comportamentos, né, partindo de um modelo já integrado dos processos, né, da modularização, e aí a gente vai padronizar, né, toda a predição, né, e entender como é que funciona todo o processo já modularizado, já integrado, e depois partir para entender a eficiência do processo, que é a otimização. Então, tudo isso são etapas que o engenheiro químico, em 5 anos, acaba aprendendo demais, né? Então, a gente tem que aprender desde a etapa inicial até a otimização dos processos. Pode passar, Gabi. Esse é o caminho de uma transposição de escala. Logicamente, como eu estou falando de células, para dar um exemplo, né, eu poderia dar exemplo de qualquer, né, de síntese de fármaco, mas vamos falar de células para eu ficar mais à vontade. Células, por exemplo, o cultivo de células, de micro-organismos, por exemplo, para a formulação de fármacos, para a produção de fármacos, envolve, por exemplo, interações mecânicas, sistemas de agitação, mistura, envolve calor, transferência de calor para manter a temperatura, né? Envolve a transferência de massa entre o meio de cultura, né, sempre considerando sistemas muito heterogêneos. Então, o engenheiro químico ele está na ponta para trabalhar
dentro desses meios, dentro de todas as operações, de todos os processos que a gente enfrenta, o maior desafio que é sair da escala laboratorial e ir para a escala industrial, ou otimizar uma escala industrial. Pode passar, Gabi. Interessante que quando a gente fala dos sistemas microbianos, e aí falando aqui do curso de engenharia química, falando das nossas perspectivas de como que onde que a gente pode aprender um pouco para construir, né, produtos para esse pós-pandemia, processos para esse pós-pandemia, para evitar aquelas crises que a gente citou lá anteriormente, é interessante que a gente tem as variáveis de processo. Olha os meus alunos de princípios dos processos químicos aqui, ó. Variáveis de processo devem ser reconhecidas, os balanços de massa e de energia, a termodinâmica dos processos, a estequiometria celular e a estequiometria dos processos, a cinética. Quem está lá no final viu que já está no final do curso, cálculo de reatores, hein, Vilker? Está aí. Né? Os processos podem ser observados sob o aspecto macroscópico e microscópico. Então, dentro disso aqui, nós temos muito a explorar. Tá? Pode passar, Gabi. E aí uma coisa interessante, e aí que é bem moderno se falar, eu falei de transposições de escala e eu falei do scale-up. Né? E, na verdade, está se pensando muito no scale-down. Sair da escala maior e ir para a escala menor. Por quê? Isso aí, essa imagem que vocês estão vendo é um reator. Tá? Isso é um bioreator. Tá? Esse bioreator, na verdade, tem uma tubulação, a alimentação acontece e esses microcanais que vocês estão observando aí são os microcanais onde acontecem os processos aí nesses canais. Bom, por que a gente está pensando em scale down? Quer dizer que a gente está falando o seguinte, nesse chipzinho nós temos um reator industrial. E você vai falar assim, mas professor, que coisa engraçada, nós temos um reator grande em escala industrial e o senhor está falando de um reatorzinho que é um laboratório pequeno, uma plaquinha de vidro, reator de microcanal. Veja só como é interessante. Imagine se nós tivéssemos uma sequência de plaquinhas dessa que pudessem produzir a mesma quantidade que se produziria num reator em grande volume. O que a gente teria como observação? Primeiro, nós teríamos fluxos sempre laminares. Veja que aí a gente tem fluxo sempre com velocidades muito baixas. Em fluxo com velocidades muito baixas, os efeitos de transferência de massa são difusivos. A gente tem a termodinâmica do processo muito mais evidenciado do que a transferência de massa. Impressionante que esse caminho de reação ele é um caminho eficiente porque nós teríamos uma bomba com cargas energéticas, necessidades energéticas menores, então a gente está trabalhando com questões energéticas aí para otimizar os processos. E o que é que nós estamos pensando? Transpor escalas agora pensando em modularização de pequenas unidades, formando uma unidade maior. Né? Então, tudo isso é possível porque a microfluídica, que é a ciência que trabalha com esse escoamento nesses microcanais, tem mostrado uma eficiência muito grande naquilo que nós chamamos de intensificação de processos. Então, para o futuro, nós realmente teremos que repensar a forma, o paradigma de transpor escalas para o maior, mas sempre pensando em miniaturização dos processos. Então, isso aí é uma coisa que os engenheiros químicos estão na ponta e têm capacidade para realmente trabalhar com isso. Né? Porque, afinal de contas, nós temos que poluir menos daqui para frente. Lembra das catástrofes ambientais? Na verdade, nós temos que aprender a poluir e despoluir. Na verdade, a gente tem que aprender na crise hídrica, já que a gente vai, inevitavelmente, disso nós vamos enfrentar uma crise hídrica, a gente tem um problema sério. Ao mesmo tempo que a gente está a um evento de maior probabilidade de crise hídrica, a gente também está com a circunstância
sanitária, de que para os próximos anos a gente vai precisar de água para lavar e limpar. A gente vai precisar, né, resolver os problemas sanitários urbanos, inclusive. Então, não é possível que a gente não pense, né, em utilizar essas soluções. Pode passar, Gabi. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem etapas, né, a seguir. A primeira delas é todo o processo que nós chamamos do upstream, que é essa etapa de investigação das reações, né, a nível micro, né, e depois os processos de cultivo, ampliação de escala no processo de cultivo. Depois, a gente tem que pensar no processo de recuperação e purificação, né? Essa área de recuperação e purificação é muito importante, né? É muito importante porque aí é a viabilização do produto final, ou seja, daqueles produtos que a biotecnologia pode disponibilizar para a gente. Pode passar, Gabi. Bem, pessoal, eu falaria muito mais sobre o tema, obviamente, mas eu não sei, acho que eu passei até do tempo, tá? Eu acho que eu não tenho mais tempo, então eu não quero abusar de vocês e eu queria ficar disponível para responder questões mais específicas, né, ao fazer uma apresentação geral, para ficar disponível a questões mais específicas, ok? Eu quero novamente agradecer aqui, de forma que eu quero abraçar todos vocês, mesmo estando longe. Eu quero dizer do meu carinho aqui por vocês, que em breve, quando tudo se passar, nós vamos ter a chance de estar novamente juntos. Desejar a vocês muita saúde, né? Contem comigo sempre. Espero que vocês estejam mantendo a saúde física, a saúde mental, que os seus familiares também estejam se cuidando, né? Então é importante que a gente se cuide nesse momento, né? E que a gente também pense nesse futuro. Eu apenas, nessa apresentação, quis despertar alguns pontos para vocês que merecem algum cuidado para o futuro, né? Sem abordar de forma mais profunda e abordando uma coisa mais superficial para a gente varrer mais coisas, tá bem? Eu estou aberto a perguntas, eu adoraria responder perguntas de vocês. Eu sinto também abraçado por vocês nesse momento. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Enfim, fica à vontade aí para responder aí, fiquem à vontade para perguntar. Pessoal, quem quiser perguntar, Gente, por favor. se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode fazer no chat ou ligar o microfone. Liga o microfone. Liga o microfone. Vinícius, pode falar, Vinícius. Liga o microfone, cara. Oi, professor. Como é que você Boa está? tarde, obrigado pela palestra, muito boa, muito obrigado. Eu queria perguntar se a gente fosse comparar o nível de poluentes que a indústria de biotech está produzindo atualmente comparado com outras indústrias, como é que a gente pode, dá para fazer esse tipo de mensuração com a indústria atual já? Isso aí é uma coisa que é difícil de fazer, esse tipo de observação. O fato é que as indústrias de bioprocesso, elas poluem também, né? Poluição é algo inerente à atividade industrial, né? Não adianta dizer que a indústria, que nenhum setor industrial consegue produzir, sair da matéria-prima e chegar a um produto sem promover qualquer atividade que seja degradada. É o seguinte: minimizar os impactos. O que na indústria de bioprocesso se pretende, né, que a indústria de bioprocesso pretende, é reduzir os impactos, inclusive utilizando resíduos que são desperdiçados pelos processos industriais tradicionais, né? Para você ter uma ideia, é estranho a gente falar de crise alimentar quando a gente tem hoje um desperdício de alimentos, na verdade, um desperdício de biomassa que poderia servir para a produção de alimentos, né,
gigantesco. Há um exemplo, claro que a professora Valderez está aí, ela tem essa experiência muito forte, que é o caju. Né? Aqui a agroindústria do caju, ela vive em função da castanha, e aí o pedúnculo do caju acaba se transformando em um subproduto. Na verdade, um coproduto da indústria subutilizado. Né? E que pode ser utilizado para a produção de outros produtos de maior valor agregado. É importante a gente pensar que não é o fato de não provocar impacto nenhum. É o fato de tentar mitigar os impactos, por exemplo, como os custos energéticos, né? Os impactos que estão dentro do processo. Né? E a utilização, por exemplo, de água, enfim, a gente tem que pensar nessa mitigação. Infelizmente, cada caso, cada processo industrial tem o seu impacto, e aí fica difícil de comparar, né? Enfim. Respondi a tua pergunta, Vinícius? Sim, professor, obrigado. Imagina. Professor, Oi, tudo está bem, me Daphne? ouvindo? Como é que você está? Tudo. Estou. Loucura. Então, professor, talvez a minha pergunta não tenha tanto a ver com o assunto de fato dessa reunião, mas um assunto que eu acho que tem a ver com o quando, né? Como é que o senhor crê que está as relações sociais, as relações entre as pessoas após uma pandemia desse esplendor, né? Será que as pessoas vão ter, assim, eu fico imaginando como é que vai ser em encontrar o senhor e provavelmente não poder abraçá-lo. Você crê que essa mudança de hábito será permanente, né? Eu creio que é uma coisa que acaba contando. Eu olhar as pessoas e ter receio, ter medo, né? Sair na rua. Eu recentemente estava dirigindo e eu vi as pessoas se afastando umas das outras, tendo crises realmente umas com as outras, e isso me entristece bastante. Talvez seja o que mais me entristece, né, nesse momento. Daphne, é uma coisa engraçada. O que você falou aí, eu estava lendo outro dia, na verdade, uma entrevista que eu estava vendo na TV italiana, do Yuval Harari. Vocês sabem quem é esse cara, né? O Yuval Harari é aquele que escreveu Sapiens, né? E o Homo Deus. E escreveu 21 lições para o século XXI. Enfim, ele estava falando a respeito dessas novas relações que a humanidade vai ter que enfrentar. Sem dúvida nenhuma, Daphne, com o momento que a gente está vivendo, a gente vai ter que mudar, inclusive, as perspectivas. Nós, inicialmente, hoje eu vi a carta do reitor da Unicamp para a sociedade, uma carta foi amplamente publicada nos jornais, falando a respeito de como a universidade, a Unicamp, vai enfrentar nos próximos períodos essa pandemia, né? O fato é que nós estaremos sempre temerários. Essa não foi a primeira, como eu falei para vocês, nem será a última pandemia que a humanidade viveu. Espero que a gente viva a ponto de ter conhecimento científico para gerar soluções. O fato é que a gente vai ter que, nesses próximos meses, tentar se reinventar. As atividades econômicas, por sua vez, terão que serem reinventadas. Né? A gente ainda depende muito das atividades que envolvem o contato humano. Isso é muito difícil. Por exemplo, a educação envolve o contato humano. Quem está experimentando aí a educação remota sabe do quanto é difícil, tanto para o professor quanto para o aluno. Eu prefiro ver vocês na sala de aula, assim como vocês também devem preferir me ver em sala de aula, mesmo que às 8 horas da manhã de uma quarta-feira, né? Vocês prefiram me ver na sala de aula do que realmente a gente se vê. A gente não se vê, não ter o contato, não ter aquela pergunta. Então a sociedade precisa se reinventar sobre o aspecto. A indústria vai se reinventar também. Isso aí impõe também a automação dos processos industriais. Ou seja, cada vez mais a gente vai precisar de menos contatos humanos, porque a gente vai ter que monitorar a sociedade nos próximos períodos. Eu vi hoje uma matéria que fala sobre
sobre as possibilidades de novas ondas da pandemia na China, na Espanha, enfim. Isso tudo nos assusta, porque é tudo muito novo. Até que em setembro, por exemplo, que é a ideia de que uma vacina consiga sair, né, ou que posteriormente essa vacina consiga chegar até toda a humanidade que está amplamente sofrendo com isso, né? E nesse momento a ciência é muito importante, porque aí nesse quesito de se reinventar, a ciência vai ter que repensar muita coisa. E dentre elas é que a gente não pode viver a vida inteira andando com as máscaras, né? E se a gente tiver realmente que fazer um distanciamento por mais tempo, é preciso que a ciência oriente, né? É preciso que a gente acredite que a ciência vai orientar um caminho de solução para isso, né? Esse mundo pós-pandemia vai enfrentar crises econômicas graves, bravas, né? E que envolve também um equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio governamental, né, para que a gente possa enfrentar. Ao que tudo indica, essas medidas aqui, por exemplo, aqui no Ceará, as medidas vão ser gradativamente relaxadas a partir dos próximos meses. Há um trabalho da Universidade Federal do Ceará, do professor André Ferrer, que fala do pico da pandemia, de uma predição usando um modelo epidemiológico, que tudo isso vai acabar, né, o próprio vírus vai acabar reduzindo, né, a sua intensidade com o número de casos, aqui agora para o final de maio, e aí a gente pode ter maior segurança. O que a gente quer, né, é tentar criar mecanismos de maior segurança, para que vocês enfrentem aí essa pandemia, né, com maior segurança, e que a gente possa também voltar às nossas atividades mais próximas, né, menos distantes. Mas o ensino, com certeza, a gente vai ter que repensar para o futuro. A gente vai ter que repensar, inclusive, a forma como vamos ter que ouvir vocês, como é que a gente vai lidar com tudo isso. Mas vamos acreditar na ciência, né? Isso tudo é um momento passageiro. A gripe espanhola, como eu falei, o vírus foi se atenuando, foi ficando cada vez mais fraco, né? Uma das teorias. E aí a gripe espanhola acabou, né, entre 1918 e 1920, no máximo. Então quer dizer, o H1N1 ainda a gente enfrenta, né, mas cada vez menos complexo em graus do que naquela circunstância, que aí estava associado a problemas sanitários também, né? Então, a gente também tem que pensar que existem outras doenças dentro dessa pandemia e a gente pode contribuir, né, no desenvolvimento de novos fármacos, e aí o design de fármacos, quem trabalha com o professor Mardônio, quem conhece o professor Mardônio Lucena, no departamento de engenharia química, ele trabalha com modelagem molecular. Hoje, modelagem molecular é um mecanismo de desenvolvimento de estudo de fármacos. O professor Mardônio, o professor Pedro Felipe, eles trabalham com modelagem molecular, não no nível de fármacos, que eu saiba, mas eles têm um arcabouço de modelagem computacional muito forte. É isso, vamos pensar no mundo que a gente possa contribuir, que nós tenhamos chance de contribuir com aquilo que nós aprendemos. Com certeza, quando vocês voltarem à sala de aula, é interessante vocês começarem a pensar as soluções que vocês poderão dar para o futuro, né? Cada um de vocês poderá dar uma contribuição importantíssima. Ok? Mais alguma pergunta? Professor, boa tarde. Teve gente. Professor, Oi. teve 2 perguntas no chat e teve outro aluno que estava perguntando aqui também. Ótimo, vamos lá. Eu estou pronto. Alguém liga o microfone. Quem foi o primeiro? Professor, boa tarde. Aqui quem Boa fala tarde. me chamo Dione, curso de Engenharia Química. Tudo bom, Dione?
Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação ao qual o conselho que o senhor dá para o ao estudante de engenharia química, para quem não tem interesse, para quem tem interesse para essa área de biotecnologia. Qual que você acha que deve seguir na área acadêmica, por dentro, por fora? Eu estava vendo hoje uma apresentação oral de um aluno de biotecnologia da UFC. E ele estava explicando que hoje em dia, existe muito falta de empresas que aceitem alunos de biotecnologia, porque eu acredito que devem prevalecer outros cursos, como engenharia ou química, não sei o motivo, enfim. E ele estava fazendo um projeto que é bem interessante, em que ele reuniu empresas, em que levou alunos para lá conhecer e mostrar as ideias com relação aos alunos de engenharia ou de biotecnologia. Agora, A Beatriz, só para interromper, a Beatriz acabou de falar uma coisa interessante, a profissão não é regulamentada. Isso mesmo, Beatriz. É uma tristeza mesmo. Agora, uma coisa importante, John, nisso aí, com relação a empresas, logicamente que, eventualmente, o Ceará é desprovido realmente de empresas que tenham essa abrangência de biofármaco e tal, mas no futuro isso aí tende a crescer. E, lógico, o engenheiro, ele está se formando aqui no Ceará, mas ele pode trabalhar onde ele quiser, né? Com relação a isso, é interessante que se a gente quer ir para um polo mais avançado, é importante que a gente alce esses voos. Agora, realmente é muito interessante. O que é que tem que fazer? O biotecnologista e o engenheiro de bioprocessos, o engenheiro químico que trabalha com bioprocessos, eles têm atividades complementares. Vocês me escutam? Eu estou escutando, Sim, professor. professor, tá ok o áudio. Eles têm atividades complementares, se encaixam. Não há concorrência. Não é que... Talvez alguma ignorância de alguns empresários, não sei. Mas não existe concorrência. São profissões que se complementam, né? A formação do engenheiro de bioprocessos é justamente dentro dessa etapa de otimização, de planejamento de escala, de viabilização do processo industrial. Isso aí a gente sabe fazer como ninguém. Mesmo que a gente esteja estudando cálculo de reatores, um reator bioquímico utiliza as mesmas técnicas, praticamente, né? A gente utiliza mudando os mecanismos cinéticos, obviamente. E operações unitárias a gente conhece, né? Então, eu daria um conselho, se você quer, se engajar em um grupo de trabalho que trabalhe com bioprocessos, ler, estudar e aplicar na prática. Esse é um conselho que eu dou. Obrigado, professor. Agradeço pelo seu conselho, tá? Pode perguntar às outras pessoas. Imagina, eu espero ajudar. Se você quiser depois procurar, quando a gente estiver na universidade, quiser nos procurar, eu, a professora Valderez e a professora Luciana, nós estamos disponíveis para você conhecer nossa estrutura, o que é que a gente tem. Desculpa te interromper, professor. Eu já fiz uma visita no começo do ano passado com a professora Luciana. E ela falou, e tinha 3 alunos da engenharia química e 3 alunos da biotecnologia, e ambos queriam entrar no laboratório, só que as vagas eram já poucas e também existiam alguns problemas. O recurso, né? Sim, super entendo. Mas foi super incrível conhecer os laboratórios de biotecnologia envolvendo que a gente trabalha com a engenharia química. Eu particularmente, eu sou suspeito porque a biotecnologia apareceu para mim, né, o desenvolvimento de bioprocessos apareceu para mim como a engenharia química como um casamento perfeito, né? Eu sou suspeito para falar. Tem alguém que comentou aí também? O Helder foi o primeiro que fez a pergunta, professor, no chat. Ótimo. Se o Helder quiser ligar o microfone e fazer a pergunta, qualquer coisa eu posso ler aqui também. Deixa eu ligar aqui a luz também, né? Para ajudar aqui um pouco a iluminação. A pergunta, professor, foi assim: professor, você acha que realmente existe uma possibilidade de uma vacina
Um pouco mais cedo, eu li um artigo sobre pesquisa de um novo tipo de mutação ao norte da China. Em uma pandemia onde o vírus passa por vários organismos, passando por diversas mutações, é realmente possível uma solução através de uma vacina? Os mecanismos biotecnológicos são realmente uma solução a longo prazo? Olha, com relação à vacina, é sim possível uma vacina. Vírus sofre mutação muito rapidamente. Eu vi também essa matéria sobre a China, que a China está possível, mas na verdade a matéria não era muito conclusiva, e aí eu vejo o papel da imprensa, muitas vezes a imprensa fica meio... a matéria era inconclusiva para saber se a mutação ela deixava o vírus mais forte ou mais fraco, né? Vi um estudo de que as pessoas que haviam sido infectadas também, elas não transmitiam, que ainda apresentavam positivo, elas não estavam transmitindo para humanos. Bom, o fato é que a gente ainda não tem muito conhecimento de tudo que vai acontecer. Uma vacina, sim, é uma medida que talvez a médio prazo a gente só vai ficar satisfeito, talvez, né? E aí tem a satisfação da gente como seres humanos, e aí a nossa vida particular, a gente só vai ficar satisfeito quando tiver um tratamento eficiente, que a gente tome em casa, não precise ir ao hospital, não chegue a evoluir. E a Bianca pediu a palavra, é isso? Sim, a Bianca também perguntou. Bianca, ela disse que precisava sair, eu posso responder antes de você sair, no caso? E eu acho que a vacina, sim, vai sair, e eu acho que ainda tem muita coisa que a gente tem que estudar desse vírus. A Universidade Federal do Ceará vai receber um aparelho, vai receber uma estrutura pelo NPDM para estudar a biologia dos vírus, um laboratório que foi aprovado. Eu vi o professor Dorico vai estar encabeçando aí o NPDM. Então, é possível que a gente também tenha muita informação daqui para frente e que a gente possa descobrir. É capaz da gente também, dele nunca desaparecer. O H1N1 está por aí, né? As outras espécies, as outras influenzas também estão por aí. O que acontece é que a gente aprendeu a conviver, né? A gente aprendeu a conviver. E aí aprender a conviver significa preparar também o sistema de saúde, significa também preparar a ciência para que a gente possa ter medicamentos a médio e longo prazo. Como eu falei para vocês, assusta quando a gente vê aquele funil, né, entre 10 mil fármacos para chegar a um e o tempo que isso leva. Então, é importante que a gente tenha na cabeça a consciência de que a mente humana ela é muito... Ela tem uma capacidade, sob pressão, de criar, né? De criar novas soluções. E aí essas soluções envolvem, por exemplo, mecanismos biomédicos, né, para evitar intubação, fármacos de melhor ação, né, desenvolvimento de processos mais efetivos para a produção de fármacos, formas farmacêuticas com menores problemas, menores efeitos colaterais, por exemplo, possam favorecer a biodisponibilidade do medicamento no organismo. Enfim, a gente precisa pensar que o mundo agora tem que entender um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu, para que a gente se prepare para o que pode acontecer no futuro, né? Espero muito que nós possamos aprender, né? Muito. Isso aí. Acho que não sei se respondi. Tem algum aluno aqui do professor... Oi, tem algum aluno do professor Jones? Tem algum aluno do professor Jones? O professor Jones ontem fez a divulgação. Sim, pode falar, Gabi, desculpa. Também fizeram a pergunta aqui, que é, professor, o senhor mencionou a automação dentro da indústria. Nesse sentido, gostaria muito de saber a sua perspectiva em relação à geração de empregos para os novos engenheiros químicos, mediante um mundo pós-pandemia. Exatamente, isso é uma pergunta bem capciosa. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Eluziara. Tudo bem, Eluziara, como é que você está? Que bom. É o seguinte, isso aí preocupa, porque a automação sempre vem acompanhada do medo de desemprego, né? Toda vez que a gente fala automação, sempre vem acompanhada do medo de desemprego. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que se preparar para que a automação seja
uma forma de que a gente ganhe emprego dentro da indústria, desenvolva novas estratégias, e aí estratégias de produção. É interessante que o engenheiro químico, hoje, né, dentro da sua visão mais holística de formação, o engenheiro químico tem que entender de segurança de processos, tem que entender de segurança, não só de processos, mas de segurança ocupacional. O engenheiro químico tem que entender de uma gama de outros conhecimentos que pode aplicar mesmo a um processo que está mais automatizado, né? Na verdade, a ideia de automatização, a ideia de evolução, a gente precisa ganhar mercado para que isso não nos tire o mercado, para que isso nos crie oportunidade, né? Desenvolvimento de estratégias de produção, e aí tem um engenheiro de produção, o engenheiro químico também pode entender um pouco mais gestão, né? E é fato, a gente viu hoje não vai caber todo mundo no serviço público, né? Logicamente. Então, muitos engenheiros químicos formados e profissionais formados terão que ir para o mercado de trabalho, mas terão que ir para a iniciativa privada, obviamente, ou terão que ser, e nem a iniciativa privada vai absorver todo mundo. Então, muitos de vocês vão ser empreendedores. Sei que vários estão aqui no projeto do SEMP com o professor Abraão, maravilhoso, é impressionante, né? O trabalho feito pelo professor Abraão com relação a empreendedorismo. Então, muitos de vocês serão jovens empreendedores e aí vocês terão seus próprios negócios, né? Pode ser um negócio de biotecnologia, daqui para frente a gente precisa ver o que vai acontecer, né? O SEMP tem feito um trabalho muito importante. O SEMP tem incutido na cabeça do jovem a ideia do empreendedorismo, a ideia de você entrar para, né, ser o agente da tecnologia, mas como empresário. Tá? Então, é importante que a gente reflita sobre esse momento de automação, porque a gente vai viver mesmo, né? A gente está vivendo a ideia da quarta revolução industrial, aquela ideia da revolução industrial, né? Mais voltada para a tecnologia da informação, mais tecnologia das coisas, internet das coisas, né? Enfim, a gente vai voltar, né, a hipótese de que as informações elas precisam ser concatenadas, os profissionais precisam ganhar espaço, né? Precisam ganhar espaço. Para isso é importante que a gente, né, pense como a gente vai ganhar espaço e não perder espaço. Não sei se eu respondi alguma pergunta, mas... Professor, até agora no chat foram essas que tiveram. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat e ligar o microfone. Tem alguém da biotecnologia, por favor? Vilker, quer falar? Pode falar, Vilker, liga o microfone. Oi, professor, boa tarde a todo mundo. Como é que você está, Vilker? Tô bem, professor. Tenho sempre acompanhado as suas lives, tem tocado bastante. Obrigado. No caso, eu tenho uma dúvida um pouco mais voltada mesmo para a engenharia química em si. O senhor comentou na apresentação do senhor que a característica dos micro-organismos é que eles têm grande eficiência biocatalística, né? E que todo o desafio do engenheiro químico está justamente em direcionar esse potencial para produzir produtos que a gente queira, no caso podem ser vacinas e tudo mais. Aí eu queria perguntar se isso, esse grande desafio de buscar essa eficiência alta dos micro-organismos acaba deixando o processo mais caro. Principalmente se a gente for querer uma vacina que saia a um curto prazo, isso provavelmente deve gerar gastos maiores. E eu queria entender se um processo bioquímico normalmente tem gastos muito elevados nele, no âmbito da pesquisa e tudo mais. Eu vi que é bem importante a sua pergunta, bem interessante. Olha, é o seguinte, tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é o seguinte, seja médio, longo ou curto prazo, os custos de um processo biotecnológico para esse nível é bem alto, né? Logicamente que produzir uma vacina não é barato. Todo mundo deve ter visto aí a ideia que a Moderna anunciou que para setembro teria
uma vacina, né? A Moderna, uma empresa de biotecnologia americana, anunciou e está tendo aquela polêmica toda com relação ao OMS e tal. Bom, pessoal, aquela ideia da vacina é uma vacina utilizando o mRNA, né? Então, essa possibilidade, né, de codificar aquelas proteínazinhas que ficam na coroa do vírus, que a Moderna já aventou essa possibilidade, né, de produção. Viu que tudo que envolve modificação genética e tecnologia do DNA recombinante é caro. Mas veja que nós temos hoje, por exemplo, insulina. Eu dei o exemplo da Humulin, da insulina produzida pela Genentech, né? E é interessante que a grande revolução que essa insulina causou na humanidade. Antes se utilizava, só para uma historinha, antes se utilizava insulina de porco ou de boi. A diferença de uma e outra são alguns aminoácidos, entre 1 e 3 aminoácidos. Na verdade, o que acontece é o seguinte: causava a insulina, tanto bovina quanto suína, causava problemas às pessoas que utilizavam, né, os diabéticos. Bom, o fato é que esse problema, né, levou à possibilidade de você, né, o estudo de você criar uma insulina humana, exatamente idêntica à humana, só que produzida por um micro-organismo. Faz isso utilizando uma parte do DNA, colando lá no DNA plasmidial, o micro-organismo passa, no caso a Escherichia coli, por exemplo, passa a produzir a insulina, e a insulina é recuperada, né, e purificada. O fato é que as pessoas agora utilizam insulina, e insulina não é o produto mais caro. Vacinas que utilizam essa tecnologia, que podem utilizar essa tecnologia, utilizando genética, engenharia genética mesmo, vão sair mais caras no começo, mas ao tempo que isso aí vai se suavizar no processo, né? O fato é que essa solução, seja médio ou curto prazo, vai custar muito dinheiro, né? E essa é uma grande preocupação, que é o acesso, né? O acesso, preocupação que a OMS colocou é o acesso ainda mais pobre, né? Que possam não ter o acesso a esse processo, não ter acesso ao produto, né? Fiquem presos ao produto, né? A quebra de patente disso aí. Não sei se vão conseguir, né? Porque nesse mundo a quebra de patente não vai acontecer, ou seja, o acesso será sim por um custo um pouco mais elevado. Mas é torcer para que a gente tenha aí, né, que a gente consiga, que os processos industriais hoje evoluíram muito, né, os processos biotecnológicos evoluíram muito, e a gente tem esperança de que a gente consiga, em um menor espaço de tempo, regredir, né, isso aí. Só lembrando que a gente tem vacina, né, da gripe, H1N1, né, varíola, a gente já tem vacinas que a gente enfrentou aí, né, pandemias tão sérias quanto. Então, é pensar positivo. Não sei se eu respondi. Respondeu, professor. Muito obrigado, viu? Imagina, viu, que é um prazer grande. Prazer também, obrigado. Professor, a Vitória fez uma pergunta no chat. Ótimo. Se ela quiser ligar o microfone. Pode ligar, Vitória, tudo Mas bem? está aqui também a pergunta. Professor, nós vemos muita influência da equipe de saúde nas mídias no momento atual. Eu gostaria de saber o papel dos engenheiros químicos, principalmente quando voltarmos para as aulas e os engenheiros formados aos seus ambientes de trabalho. Acredito que todas as áreas vão buscar ajudar de alguma forma na adaptação a esse novo mundo. Gente, esse novo mundo, como eu falei para vocês, é um novo mundo de oportunidades também, né? Logicamente que nós vamos ter que construir dispositivos cada vez mais eficientes. Por exemplo, vamos pensar aqui nas salas de aula, está falando da educação há pouco tempo, a gente vai ter que construir mecanismos que permitam que a sala de aula não seja um ambiente de contágio, né? Mas também não seja um ambiente de isolamento. Então, a gente tem novos materiais a trabalhar. Vitória, a gente tem um número de
inúmeras oportunidades aí a serem aproveitadas como engenheiros químicos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro dessa construção, fora a ideia de produção de fármacos, produção de vacina, do uso da biotecnologia, a gente tem materiais alternativos. Nós temos materiais plásticos, bioplásticos. A gente tem a tecnologia, a gente aprende a tecnologia para desenvolver, né, estruturas, materiais que são utilizados, por exemplo, como EPIs, filtros, sistemas de filtração eficiente, para evitar, por exemplo, imagina os EPIs, a máscara N95, né? A gente sofreu, durante muito tempo eu procurava nas farmácias, a gente não achava, né? N95, a escassez. Então, há um tempo atrás, o Brasil produzia plataforma de petróleo e de um dia para o outro nós não tínhamos máscara, produção de máscara N95, álcool gel, né? Lógico que a gente vai ter que desenvolver novos sanitizantes para limpar, limpeza urbana, vai ter que ter controle, maior controle os primeiros anos, até que a gente se esqueça de tudo isso, porque foi isso que aconteceu na história, né? Não sei se dessa vez a gente vai esquecer tão fácil, mas a gente esqueceu a gripe espanhola, né? Vivemos aí, em 1918 a 1920, e acabou esquecendo. A gente virou um fato longe, até que nas futuras gerações a gente esqueça tudo isso, mas pelos próximos anos a gente vai se lembrar muito e o engenheiro químico vai precisar colaborar muito com isso, pensando na sanitização, pensando na produção de materiais para servir, materiais biomédicos, instrumentação, desenvolvimento de sistemas de controle, porque o engenheiro químico também trabalha com automação e controle, um pouco de automação e controle, né? E aí a gente vê a ideia dos respiradores, né? Os respiradores cada vez mais baratos, mecanismos, e aí envolve oxigênio, né, pessoal? Transferência de oxigênio. Oxigênio é transferência de massa, né? Sistemas térmicos eficientes. Enfim, a gente tem como colaborar muito, né? Não só com a produção de fármacos, medicamentos, assim. A gente tem como colaborar muito. É um novo campo que se abre, né? A engenharia química há muitos anos que ela vem se transformando na engenharia química e de bioprocessos, né? E aí a engenharia química e de bioprocessos, ela envolve entender mais sobre essa área biomédica, né? Lembrando que o problema do futuro não será só Covid, né? Nós temos pessoas que efetivamente sofrem por problemas cardíacos, sofrem de diabetes, sofrem por outras afecções, sofrem por outras doenças. E essas doenças nós precisamos pensar também, né, em soluções para que isso não vire um problema maior, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente consegue colaborar. E a água, o tratamento de água, o uso racional de energia, que está associado também, né? A gente aprende a fazer, a usar racionalmente a energia nos processos industriais e nas residências. A gente tem como colaborar, né? Ciência energética. Tem muita coisa aí. Dá para passar os 3 dias a gente fazendo uma lista aqui e ainda sobra. Não sei se respondi. Vitória. Aproveito que o gancho que o senhor falou, né, professor, que tem muita coisa ainda que a gente pode abordar. E nesse intuito, o PET está trazendo palestras semanalmente. Começou semana passada, essa semana a gente não teve uma palestra específica do nosso projeto, mas tivemos essa do Padrim, que na verdade foi o desafio da quarentena esse ano, a gente não rodou o Padrim da forma tradicional. E a gente já fica o convite aqui para todos que participaram dessa palestra ficarem atentos às nossas redes sociais, ficarem atentos aos meios de divulgação, porque a gente está tentando realmente trazer temas pertinentes para esse momento e para a vida como um todo. Semana passada foi investimentos, agora um pouco sobre biotecnologia. Sintam-se à vontade para opinar e dar sugestões para a gente de temas que vocês querem escutar, temas que vocês querem ver, aprender mais. Esse de biotecnologia, acho que todos gostaram bastante. Tivemos presenças, perguntas, a gente quer agradecer, inclusive, a disponibilidade do senhor, porque foi um tema muito interessante. Eu estou sempre disponível.
Com certeza, e a gente percebeu isso, toda a disponibilidade durante todo o tempo de quarentena. Agradecer a presença de todos que estão aqui, inclusive da professora Valderez, que ficou a palestra inteira aqui com a gente. E deixar aí a sugestão para caso vocês queiram falar com a gente, pedir algum tema e participar nas próximas palestras conosco. Tô morrendo de saudade de todos. Veja a hora Estamos também, retornar. professora. Já tem elogio, Que bom. professora. Que bom falar com cada um de vocês. Eu queria saber, entrou algum aluno do professor Jones, que não é da UFC? Entrou? Professor, lá no PET nós tivemos no Instagram um pedido para permitir a presença também para uns alunos de outra faculdade. Eu não sei se era o professor Johnny, mas... o professor Jones. A gente liberou acesso. Eu acho que alguns alunos não eram daqui, não eram da UFC. Provavelmente eram deles também. Teve a professora Tigressa que participou, André, e a Anaíla. Professora Anaíla, professora Tigressa. A Anaíla estava vendo aqui. É bom, que legal. Professora Tigressa eu não vi. Ela está aí ainda? Eu não sei se com do Diego, foi algo assim, mas ela pediu para autorizarem ela entrar. Aí eu mandei mensagem para os meninos do PET. Que bom. Tigressa, pessoa que trabalha sempre com a gente, trabalhou com a Valderez, uma pessoa professora também, universitária, pessoa que trabalha com bioprocesso. Muito competente, foi da Embrapa também. A professora Naíla também trabalha com bioprocesso. Que bom. Alguém trabalha com bioprocesso aqui, que eu não conheça? Da biotecnologia, tem alguém da biotecnologia? Que possa se manifestar? Alguém? Aqui agora os que estão, acho que a maioria são da engenharia química mesmo. Que bom. Espero não ter falado só para engenheiro químico, né? Eu me sinto Não. à vontade falando para engenheiro químico, mas espero não ter falado só para engenheiro químico. Eu gosto de falar para todo mundo. É isso, pessoal. Estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês precisarem, sempre contem comigo. Pois então, pronto. Esse foi o nosso encerramento, gente. Obrigada pela participação de todos, o professor André. Esperamos ver vocês nas próximas palestras também.